Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Prezados professores e superintendentes da EBD, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos hoje reunidos para tratarmos do assunto da lição de número 8, que vai nos falar a respeito da mordomia do tempo. Antes disso, eu gostaria de reforçar a você, professor e superintendente da escola dominical, para participar do CAPED, RP, Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico de Professores da Escola Dominical em Ribeirão Preto, que funciona de forma presencial todos os sábados, das 14 às 16 horas. Temos lá aulas para os professores de todas as faixas etárias das nossas revistas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, na Vila Tibério, na Rua Alves de Azevedo, 635, em Ribeirão Preto. Será um prazer tê-lo conosco. Reforço também o convite para o último sábado do mês de setembro, dia 28 de setembro, teremos o privilégio de termos aqui em nossa igreja o comentarista das nossas revistas da Escola Dominical, pastor Cláudio Honor de Andrade. Estará conosco no sábado, dia 28 de setembro, das 9h30 às 11 horas e também das 14 às 16 horas. Convidamos a todos para estarem conosco neste dia. Pois bem, no domingo passado nós estudamos sobre a mordomia do dízimo e aprendemos algumas coisas importantes, e você, professor da escola dominical, pode fazer aí um rápido resumo da lição passada para entrar nesta lição atual. E uma das coisas que nós aprendemos no domingo passado é que o cuidado que nós temos que ter na hora da conjugação. Por exemplo, eu não posso utilizar a conjugação do verbo dizimar. Dizimar é matar, é destruir, é dilacerar. Então nós nunca usamos o verbo dizimar, mas eu sempre vou usar a palavra dízimo. Dízimo é um substantivo. Então nós entregamos o dízimo à casa do Senhor. Então cuidado, e é bom que se reforce isso, para que jamais utilize a palavra irmãos, vamos dizimar. Se alguém que está no nosso meio e não conhece muitas vezes o nosso linguajar, pode até sair correndo com uma informação dessa, porque dizimar é matar e destruir. E aprendemos que entregar o dízimo à casa do tesouro, à casa do Senhor, é um privilégio, é uma dádiva dos céus e não uma obrigação. Nós fazemos isso porque somos servos e sabemos que o nosso Senhor é o dono de todas as coisas, e como forma de gratidão a Ele, nós devolvemos aquilo que já é dele. E hoje nós vamos meditar a respeito da mordomia do tempo. E você poderá até iniciar esta aula perguntando à sua classe o que é tempo, ou também quando começou o tempo. Ou você pode perguntar também quem criou o tempo. Deus está ou não está limitado ao tempo? Qual o conceito, por exemplo, de eternidade? E a questão de 1000 anos como um dia, ou um dia como 1000 anos, isto é literal? Então essas são algumas perguntas que você, professor da escola dominical, poderá elucidar a sua classe neste domingo. O nosso texto áureo está baseado em Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Eu gostaria até de ler esses dois versículos na linguagem de hoje, e a linguagem de hoje diz assim: portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem
todas as oportunidades que vocês têm. Então, esse é o assunto nosso nesta lição de número 8, tratarmos sobre a questão do tempo. Primeiramente, eu gostaria de nós conceituarmos o que vem a ser a palavra tempo. A primeira conceituação que nós podemos ter aqui da palavra tempo é a palavra hebraica Yom. Essa palavra hebraica Yom, ela significa dia, tempo, ela significa o dia natural, ou seja, o dia de 24 horas. Então, o termo hebraico Yom, significando aqui o dia de 24 horas. Mas nós temos também duas palavras gregas que definem também a questão do tempo. Temos a palavra cronos, da onde vem o termo cronologia, e essa palavra cronos, ela tem também o sentido ou o significado de tempo ou de tempo estendido, né? Quer dizer, é o tempo que pode ser medido, né? Então, um dia, uma semana, um mês, um ano, 1000 anos, é o tempo esticado, tempo estendido. Na parte teológica, essa palavra cronos, nós o definimos como sendo o tempo do homem. Mas nós temos também um outro termo grego, que é a palavra kairos, chamada por nós como tempo de Deus. É tão claro que Deus não tem tempo. Quando nós dizemos o tempo de Deus, quer dizer, é o tempo que Deus preparou para nós, é o tempo de Deus para nós, mas Deus não está limitado ao tempo. A palavra kairos, ela tem o sentido de um tempo fixado ou um ponto no tempo. Quer dizer, é o dia preparado por Deus para nós, não um dia específico, não um dia que eu possa mensurá-lo, mas é um período ou uma época em que Deus preparou para nós. Então, tem até a passagem de 2 de Pedro, capítulo 3, e o versículo 8, a nossa lição até traz esse texto dizendo assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Esta citação, eu não posso pegar ela e levar isso ao pé da letra, no sentido literal, como alguns fazem. Alguns chegam a pegar 1000 anos, divide isso por dia e tenta colocar aí quanto que equivale 1000 anos para nós no relógio divino. Na realidade, não existe relógio divino. O relógio é humano. Deus não está limitado a um relógio. Para Deus não há passado e não há futuro. Para Deus há o eterno presente. Aliás, aqui entra a questão aí do conceito, do que é o conceito de onisciência. Deus é onisciente, não porque Ele sabe o passado ou sabe o futuro. Para Deus há o eterno presente. O conceito de onisciência é que todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor. Deus é o Deus do já, é o Deus do agora. Todas as coisas estão diante dos seus olhos. Aliás, o tempo foi criado pelo Senhor para os homens. Até a outra passagem, Atos capítulo 1 e o versículo 7, que diz assim: e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então veja aqui que o tempo, ele foi estabelecido por Deus para os homens, através do seu grande e infinito poder. Então nós podemos ver aí que nós temos o termo hebraico Yom, que significa um dia natural, um dia de 24 horas, é um termo hebraico. Temos a palavra grega cronos, que é o tempo que pode ser medido, mensurado. Temos também a palavra kairos, uma outra palavra grega, que é como podemos dizer, como o tempo de Deus para os homens. É um período ou uma época que Deus planejou, que Deus determinou, aonde cumprirá as suas promessas
em nossas vidas, mas sempre se referindo à vida humana. Vamos pensar um pouquinho agora, também a nossa lição nos traz esse termo, o termo que está lá em Gênesis 1:1, que vai falar sobre o princípio. Em Gênesis 1:1 diz assim que no princípio criou Deus os céus e a terra. Esta palavra princípio, que vem de uma palavra hebraica Bereshit, que é no princípio, como está lá em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus. Esse princípio era um termo indefinido. É um tempo de Deus, é um tempo estabelecido pelo próprio Deus, que só Ele sabe quando, no princípio. É tão claro que essa palavra princípio, Bereshit, ela pode significar primeiro, pode significar cabeça, pode significar primogênito, mas o entendimento maior, o entendimento majoritário que se tem, é que essa palavra Bereshit significa no princípio. Alguns chegam até a dizer que este princípio aqui estava se referindo à pessoa de Jesus, e pegam isso baseado lá em Colossenses capítulo 1 e o versículo 18, que diz assim: ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Mas nós não temos base bíblica para isso. Então você, professor da escola dominical, não caia nesta armadilha, mas fiquemos com aquilo que a nossa lição traz, que o Bereshit é um termo que significa princípio, é um termo indefinido, pois é o tempo de Deus, ou seja, o Kairos de Deus, um tempo que Deus preparou para a sua criação, no caso aqui a criação dos céus e da terra. Pois bem, vamos pensar um pouquinho agora, e é a proposta da nossa lição, falar sobre a questão da mordomia do tempo. Então o tempo é um espaço, um período que Deus preparou para o homem, e nós estamos limitados a este tempo. E talvez essa seja a grande pergunta: como viver no tempo e nos relacionarmos com um Deus que está além do tempo, né? Deus não está limitado ao tempo como eu e você. Como conviver com Deus que está acima do tempo, além do tempo, e nós estando limitado ao tempo? E administrar o tempo talvez seja o maior desafio que nós, seres humanos, temos. Porque todos nós temos o mesmo tempo de 24 horas no dia. Ninguém pode se envaidecer dizendo eu tenho 25 horas. Não, todos nós temos apenas 24 horas. A grande questão não é quanto tempo eu tenho, até porque nós não sabemos quanto tempo temos. Nós sabemos quanto tempo nós já tivemos. Mas o tempo passado, ele não volta. Tá certo? Então, se eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, eu não tenho tempo nenhum. Ou eu tenho que aproveitar da melhor maneira o tempo chamado o agora. Por isso que Jesus até nos aconselha a nós não andarmos ansiosos com o dia do amanhã, porque o dia da manhã pertence ao Senhor. O dia que nós temos se chama hoje, e hoje eu tenho que aproveitá-lo, vivê-lo da melhor forma possível. E a recomendação, e é o que está no nosso textuário, que é a frase que mais brilha nessa lição, e eu fiz questão de ler aqui na linguagem de hoje, que diz que nós temos que aproveitar bem esse tempo, aproveitar todas as oportunidades do dia, ou como diz a Almeida Revista e Corrigida, que nós temos que remir o tempo. Então, a ponto 2 dessa lição vai nos falar sobre essa questão de remir o tempo. O tempo é o único bem que não podemos recuperar. Alguém até chega a dizer que assim como uma flecha atirada,
ela não volta atrás, assim como uma palavra dita não volta atrás, o tempo perdido também eu não posso recuperar. O tempo que se passou, se passou. Então, eu tenho que ter todo o cuidado, como aproveitar melhor o meu dia a dia. E a lição nos traz aqui algo assustador. Através de uma pesquisa feita entre diversos países do mundo, o Brasil está entre os 3 países do mundo em que a população passa em média mais de 9 horas do dia navegando na internet. Isso é assustador. Veja que um dia de 24 horas, nós brasileiros, passamos 9 horas do dia, na média, navegando na internet. Isso equivale a dizer que, como tem alguns que não passam hora nenhuma, nós temos brasileiros que passam mais de 15 horas navegando na internet por dia. Ainda diz aqui que nas redes sociais, apenas nas redes sociais, o brasileiro supera 3 horas e meia. É a maior média mundial, né? E veja que muitas das vezes são tempos perdidos, né? Se nós fôssemos juntar aqui entre o tempo passado na internet e diante da TV, esse tempo sobe e muito aqui. Então, veja aqui o cuidado que nós temos que ter com o nosso tempo, né? Como que eu estou administrando o tempo? Quais são os desperdiçadores de tempo que eu posso eliminar da minha rotina e como eu posso programar, né? Pegar mesmo um papel, uma caneta, o que eu vou fazer das 6 às 7, o que eu vou fazer das 7 às 8, o que eu vou fazer das 8 às 18, e eu programar o meu dia de tal forma que eu possa fazer o máximo possível, tanto nas minhas atividades diárias, na minha atividade familiar, na minha atividade devocional, na minha atividade de busca pelo conhecimento, né? Como eu vou eliminar aquilo que está roubando a minha energia e como que eu vou ganhar mais em qualidade de vida administrando o meu tempo. O salmista, inclusive, no Salmo 90, escrito até por Moisés, né? Ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Olha aqui a recomendação de Moisés para nós, né? Senhor, nos ensine a contar, quer dizer, nos ensine, Senhor, a administrar o meu tempo, né? A como programar o meu dia, de tal forma que eu possa ter um coração sábio, né? Então Deus nos cobra por tudo de errado que fazemos, inclusive sobre a administração do nosso tempo. E aqui cabe até uma recomendação que a lição nos traz, que assim, cada um de nós precisamos saber o que gostamos de fazer, aquilo que nos dá prazer. É tão claro que na vida nós não fazemos apenas aquilo que nos dá prazer, aquilo que nós gostamos. Há momentos na vida que nós temos que fazer de algo que muitas vezes não é tão agradável para nós, mas que se faz necessário. Mas é importante que cada um de nós descubramos o que nos alegra, o que nos dá prazer. A vida, muitas pessoas, né, eles apenas passam pela existência e outros acabam vivendo a vida. Há uma diferença em viver a vida e passar pela existência. Eu gosto até, quando penso a respeito disso, a Bíblia traz a informação em Gênesis no capítulo 4 e no capítulo 5. Por exemplo, no capítulo 4, a Bíblia vai nos falar, a partir lá do versículo de número 18, vai nos falar sobre a descendência caída de Caim.
E no capítulo 5 vai nos falar sobre a descendência piedosa de Sete, o filho de Adão. Quando nós lemos no capítulo 4, a partir do versículo 18, sobre a descendência caída de Caim, nós encontramos que diz assim, olha, e a Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael gerou a Metusael, Metusael gerou a Lameque, e assim sucessivamente. Veja que aqui nós não encontramos quanto tempo cada um dos descendentes de Caim viveram. Nós não sabemos quantos anos Caim viveu, eu não sei quantos anos Enoque, o filho de Caim, viveu, quantos anos Irade viveu, quantos anos Meujael viveu e assim sucessivamente. Mas quando nós vamos para o capítulo 5, e nós vamos ver aqui a descendência piedosa de Sete, no capítulo 5, a partir, por exemplo, do versículo 3, nós vamos encontrar aqui quantos anos Adão viveu, quantos anos Sete viveu, quantos anos Enos viveu. Veja o versículo 9, e viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. O versículo 10, e viveu anos depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E você vai encontrar aqui todos os descendentes da linhagem piedosa de Sete, quantos anos eles viveram. O que isso nos ensina? Que a vida vivida é a vida vivida com Deus. Uma vida longe de Deus não merece ser medida, não merece ser contada. Há pessoas que apenas passam pela existência, mas não vivem a vida. Isso nos leva ao seguinte entendimento, que não basta a pessoa passar pela existência 90 anos. Mais do que passar pela existência 90 anos, você pode passar até menos do que isso. Mas se a sua vida você aproveitou da melhor forma possível. E quando é que o homem vive a vida? Quando ele vive para Deus. E nós vivemos para Deus quando eu vivo um para o outro. Quando eu uso o meu tempo para o próximo. Eu uso o meu tempo para abençoar o meu irmão. Eu vivo a vida quando eu uso o meu tempo para a minha casa, para a minha família, para os meus. Eu uso o meu tempo, eu uso bem o meu tempo, eu vivo a vida quando eu tiro o meu tempo no devocional com o Senhor. E aliás, falando em devocional, quanto nós precisamos avançar nessa hora. Imagine vocês, e nós vimos aqui que o brasileiro passa 3 horas e meia, pelo menos, só nas redes sociais, e talvez não se passa 15 minutos sequer em comunhão, em devocional com o Senhor. O devocional com Deus envolve o nosso culto doméstico, envolve a nossa leitura bíblica diária, né? Envolve os nossos momentos de oração a Deus. Veja que já desde os profetas, por exemplo, o profeta Daniel, a Bíblia vai nos informar que ele orava ao Senhor pelo menos 3 vezes ao dia. O próprio Jesus de Nazaré nos dá exemplo disso. Jesus orava diariamente, né? E por algumas vezes a gente vê Jesus orando a noite toda. Diversas vezes a Bíblia traz informação. E depois de passar a noite em oração, né? E o que dirá nós? A nossa necessidade de nós termos um tempo para o Senhor, um tempo para Deus, é um tempo na oração, é um tempo na leitura da palavra e é o tempo também que eu tiro para a minha família. Eu deixo aqui, portanto, meus prezados, esta palavra de reflexão para cada um de nós. Nós prestaremos conta do nosso tempo a Deus. O tempo não é nosso, o tempo é criado por Deus para nós, o tempo é de Deus. E como que eu estou administrando o meu tempo? Será que eu estou usando da melhor forma possível? Quais são os desperdiçadores de tempo que eu posso
eliminar? Como eu posso aproveitar melhor o meu tempo? Pense nisso, reflita esse assunto com a sua classe, e eu quero crer que será de grande valia para a nossa vida de fé cristã aqui na terra. Afinal de contas, Deus é aquele que está além do tempo, e a Bíblia nos diz lá em Isaías capítulo 46 e o versículo 10, que Deus é aquele que conhece o fim desde o seu princípio. Então vamos remir o nosso tempo de tal forma que alcancemos corações sábios. Que Deus nos abençoe. Amém. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical.